Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que você sabe é feito em parceria entre essas duas emissoras para trazer um conteúdo que seja esclarecedor e informativo para você, sempre com profissionais não só muito capacitados, mas que têm muito conhecimento nas áreas que nós vamos debater aqui e debatemos aqui todos os domingos à noite. Hoje, em especial, a gente tem um convidado bastante importante e a gente tem um assunto também muito importante, que são as relações trabalhistas. Todos nós aqui na vida adulta trabalhamos, ou se não assim, estamos procurando trabalhar. E a gente vai falar muito sobre o que tem acontecido no Brasil nas pautas trabalhistas, principalmente sobre as mudanças que vêm acontecendo aí e os debates públicos sobre o direito do trabalho que vem acontecendo nos últimos meses. Comigo, como sempre, os meus comentaristas, hoje de volta, Dr. Caio César Mota. Seja muito bem-vindo depois dessa pausa que o senhor deu aqui no programa. Queria saber onde o senhor estava, o que o senhor estava fazendo, Dr. Caio? Trabalhando. Boa noite. Trabalhando. O tema é exatamente... Isso aqui, você está dizendo que aqui não é trabalho, então? O tema é trabalho. Rapaz, esse não é o exclusivo, viu? Tem outras responsabilidades mais. Boa noite, Daniel. Satisfação revê-lo. Boa noite, doutor Geraldo, e me desculpe a ausência nos últimos encontros. Está desculpado. Boa noite, doutor Geraldo, seja bem-vindo a mais um Contestando. Boa noite, Daniel, boa noite, Caio, vamos lá. Comigo, e nos honra muito aqui a presença, do doutor Kleber Salles, que é juiz trabalhista. Seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, doutor. Obrigado, Daniel, boa noite. Olá, Caio, olá, Geraldo. Uma honra estar aqui. Agradeço de antemão pelo convite. É isso, nós vamos aproveitar muito a presença do Dr. Kleber aqui para falar sobre as relações de trabalho e alguns debates que vêm acontecendo no nosso país com relação a algumas mudanças, propostas, né? Nós tivemos aquele projeto proposto pelo governo para alterações nos aplicativos e a gente vai falar sobre isso e sobre muitas coisas aqui do direito do trabalho, então convido você que nos acompanhe até o final desse programa. Vamos começar falando um pouquinho sobre a carreira do Dr. Kleber Salles, que é juiz do trabalho, atuando no âmbito do TRT, 18ª Região, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, ex-procurador do Estado de Goiás, especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo, em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Processual Civil. Leciona em cursos de graduação e pós-graduação nas disciplinas Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho e Direito do Trabalho. Ex-presidente também da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região, por 2 vezes. Tão novo, um currículo tão extenso, doutor Kleber. Como que começou essa história no direito? Pois é, falando aqui nos bastidores com o Dr. Caio sobre a antiga católica, né, a o atual CG, PUC, que é o famosa CG. Minha relação com o direito foi inicialmente por exclusão. Eu queria ser fazendeiro, eu queria viver das coisas da roça, né, mas a vida acabou me levando para o direito, era o que eu me via fazendo, assim, quando visualizava o futuro. E entrei na PUC em 1994, com a perspectiva de ser advogado, então fiz uma faculdade inteira sem pensar em fazer concurso. Entrei no escritório já com 6 meses de faculdade, costumo dizer que aprendi até mais na prática do que provavelmente nos bancos da faculdade, né? Embora tenha tido mestres memoráveis, que até hoje eu sigo as lições. E acabou que, com a formatura e alguns desgostos iniciais ali com a advocacia, eu fiz o primeiro concurso para analista do STF, passei e falei, esse negócio não é tão difícil assim. E aí fiz em seguida para procurador do Estado de Goiás e também fui aprovado. Fiquei durante 1 ano e meio como procurador, atuando, não foi também a opção, mas foi um recrutamento. Trabalhei na Procuradoria Trabalhista. Eu queria ir para a Judicial, gostava muito de processo civil, como é negócio, mas acabei indo para a Trabalhista. E atuar na Trabalhista me fez passar no concurso para juiz do trabalho. Então, se me perguntar se eu tive um método específico de estudo para passar em concursos, não. Acabou sendo algo que o trabalho em si foi me gerando conhecimento cumulativo, né? O estudo para trabalhar, eu sempre digo que isso é muito importante em qualquer carreira, né? Me gerou condições de ser aprovado em alguns concursos públicos e quando passei para a magistratura aí não fiz mais. Engraçado, né? Porque geralmente há
uma preparação para os cursos, para os concursos. Né? Depois eu vim a ser procurador, professor de preparatório. E aí, como professor de preparatório, eu falo, faça o que eu estou dizendo, mas não faça o que eu fiz, porque dificilmente vão ser aprovados, porque o concurso ele exige, de fato, uma preparação específica, né, com objetivo, com etapas a serem vencidas. Agora, inclusive, com uma espécie de Enem da magistratura, que o CNJ criou, né, que é uma etapa prévia para ingressar na carreira da magistratura. Mas eu acabei indo para os concursos sem um planejamento, assim. Mas me encontrei na magistratura e agora, no mês de maio, já completo 22 anos de carreira na magistratura. Iniciei no TRT da 8ª região, que é no Pará, né? E depois consegui voltar por remoção para Goiás. Estou aqui desde 2006, já de volta, e sigo na carreira aí sem tempo para terminar. Paralelamente a isso, voltei à PUC, né, então o CG, como professor de graduação, e já tinha um ano mais ou menos de magistério, então vou completar 22 de magistratura e 23 de magistério, então um ano a mais de magistério do que de magistratura. Na verdade, um ano e meio a mais ou menos. Mas são carreiras que eu trilhei. A advocacia privada antes de ir para a Procuradoria do Estado. Também foi de grande valia. A advocacia de estágio, aquela que na época de autos físicos ainda, carregava, né, os autos para o Tribunal de Justiça afora ali. Os carrinhos. Os carrinhos e aquele contato inicial com magistrados, com promotores, com advogados. Assim, me empolgava muito. Então, é uma área que eu me encontrei e nunca tive dúvida de que fiz a melhor escolha possível. Pois é, eu estava até procurando aqui, não consegui achar a informação exata, mas pela data que o senhor entrou como procurador do Estado de Goiás, imagino que deva ser mais ou menos na mesma época de um colega nosso aqui, deputado Virmontes Cruvinel, né? Porque ele também é procurador do Estado, está, né, licenciado desde que entrou na vida pública, como vereador e como deputado. O deputado Virmontes deve ter entrado depois do meu concurso. Meu concurso é de 2000 com exercício de janeiro de 2001. E ele não estava na carreira ainda. Assim, nomes que ingressaram depois do meu concurso: desembargador Anderson Máximo, fez o meu concurso, mas acabou passando no concurso seguinte. Desembargador Juliana Diniz, também recentemente nomeada. Todos foram procuradores gerais. Eu saí antes disso. Até meus amigos falaram assim: por que você deixou a carreira de procurador do Estado? Doutor Hugo, que é juiz... Porque se tornou uma grande carreira. Mas quando eu saí, não podia advogar privativamente. E o subsídio era muito baixo à época. Então, mas hoje, sem dúvida, é um dos concursos que mais interessam, sobretudo aqueles que têm por interesse a advocacia. Sem não dúvida. Querem se divorciar. Se à época pudesse advogar privativamente, eu não teria saído, não tenho a menor dúvida disso. Mas era o doutor Hugo, que hoje é vice-federal, foi da sua turma? Sim, da minha turma. Amigo meu, Hugo, Fernando Kleber, o Josélio, que se tornou delegado federal, estava na superintendência aqui em Goiás recentemente. Uma grande turma. Bom, muito bom. São duas profissões muito honrosas e que bom que você pôde aí fazer essa opção, né? Optar por estar como juiz trabalhista, que também acredito que seja, dentro das funções do direito, uma das mais importantes, porque você lida com todas as relações de trabalho e lidam com pessoas que estão muitas vezes passando por uma situação em que não só as demandas trabalhistas, mas aquilo influencia na sua vida familiar, no sustento da família. Então, isso é muito importante. Vamos começar a falar sobre uma pauta recente, muito importante, que é desse mês ainda. No dia 4, o presidente Lula assinou um projeto de lei que regulamenta o trabalho do motorista de aplicativo. A nova categoria tem autonomia, mas terá algumas regras, como a contribuição previdenciária e limite de jornada, muito celebrada pelo governo, já que era uma das suas promessas de campanha de Lula. A proposta não agradou tanto assim os motoristas e os representantes dos trabalhadores, que criticam o modelo previdenciário e a fórmula de remuneração fixa, e dizem que vão tentar reverter esses pontos no Congresso. Queria saber qual é a sua leitura sobre essa proposta do presidente Lula, sobre essa alteração na legislação, se isso é um avanço, se isso é um retrocesso. A gente falava aqui antes do programa
lendo algumas matérias, que a própria Uber, uma dessas empresas que utiliza dos motoristas de aplicativo, ela teria elogiado a proposta. E eu fiz até uma brincadeira com o Dr. Kleber. Falei, se agradou o patrão, será que vai agradar também aquele que trabalha para o patrão, o trabalhador? Eu queria que o senhor falasse para nós sobre isso, Dr. Kleber. Muito bem. É importante contextualizar, inclusive para quem está em casa, essas relações de trabalho envolvendo a intermediação por plataformas, elas começam há alguns anos e no início, pode ser que meus colegas aqui de bancada tenham tido a curiosidade de, estando ali trafegando com algum motorista da Uber, da 99, qualquer dessas empresas, perguntado, você se sente empregado? Né? E eu cheguei a perguntar isso algumas vezes, por curiosidade acadêmica até, muito mais do que como magistrado, porque nunca julguei nenhuma causa dessa natureza até agora. E todas as respostas que eu ouvi foram negativas. Assim, eu não me considero empregado e nem desejo estar empregado. Me lembro que em São Paulo, uma motorista de uma dessas plataformas acabou relatando um pouco da vida dela. Ela era corretora, está aqui o Caio, nosso especialista em direito imobiliário. Ela era corretora de imóveis, já com mais de 65 anos. Diz que o mercado a excluiu, né? O mercado de corretagem de imóveis já não dava mais oportunidades para ela, com muitos jovens, com as plataformas eletrônicas e a mídia digital sendo determinante para isso, ela não se sentia mais à vontade para estar ali. Buscou, então, continuar trabalhando de forma autônoma, mas através de algo diretamente mais factível para ela. E dizia que estava satisfeita do ponto de vista remuneratório, porque estava recebendo um valor menor do que recebia antes, mas estava tendo mais autonomia para o seu trabalho, mas que estava insegura do ponto de vista previdenciário, porque já com 65 anos de idade não tinha feito uma garantia previdenciária, então ela não via futuro naquela profissão. E assim são vários os depoimentos de pessoas que começaram entusiasmadas pela liberdade, ou seja, eu não preciso ter um horário fixo e vou ter um retorno financeiro, mas ao longo do tempo foram apanhados pelo enredo dessa máxima liberdade e da realidade de que você vai trabalhar demais. Então, servidores públicos entraram, pessoas que tinham um emprego formal foram ter como segunda renda e acabou gerando uma legião de pessoas muito cansadas, ou seja, muito trabalho e pouco retorno. E aí isso começa a gerar as primeiras insatisfações e aí, quando se fala em insatisfação, o resultado é a ação judicial. Então, a última rácio é o judiciário, então, quando a sociedade, de algum modo, se vê prejudicado, o cidadão se vê prejudicado, vai buscar a justiça. E aí começaram a surgir as primeiras ações. Se nós fizermos um juízo pode chamar de jurimetria, uma pesquisa sobre as decisões de 5 anos para cá, vamos observar uma crescente. As primeiras decisões eram quase que 100% de improcedência do pedido de vínculo de um motorista de uma plataforma digital, eram quase 100% improcedentes. Aí começa a surgir uma decisão aqui, outra acolá, chega no TST, o TST, que é a instância máxima trabalhista, acabou reformando e continuou sendo algo isolado, mas com um certo crescimento. Um tribunal de justiça, um tribunal regional do trabalho, Daniel, para você ter ideia, impediu a homologação de um acordo, ou seja, indeferiu a homologação de um acordo em que uma dessas plataformas desejava pagar um determinado valor para não ter o vínculo reconhecido. Ou seja, antes do julgamento do recurso, a sentença reconheceu o vínculo, houve recurso para o TRT e a empresa quis, antes do julgamento, fazer o acordo pagando uma determinada quantia sem reconhecimento de vínculo. O tribunal entendeu que a atitude da empresa era para impedir a atuação do judiciário. Ou seja, praticamente prejulgou, né? O tribunal falou, não vou aceitar o acordo porque eu vou reconhecer o vínculo, eu vou manter a sentença. Sim, antecipou. Então, é algo assim, é uma excrescência, com devido respeito, é uma excrescência. Não faz sentido um tribunal deixar de homologar um acordo em que as partes estão ali apresentando os seus interesses de livre e espontânea vontade, ambas representadas por advogados.
Mas a partir disso, começaram a surgir decisões, concordando-se ou não com elas, muito bem fundamentadas, levando a questão da subordinação, que é essa relação direta, empregado-empregador, quem dá a ordem, quem comanda, quem paga, para um patamar mais, vamos dizer assim, apurado. Não tem subordinação, porque eu vou se eu quiser. Eu vou me cadastrar se eu quiser junto a qualquer dessas plataformas. Mas será que não há aí uma para-subordinação? Ou seja, é tão limitado para o trabalhador que ele acaba sendo efetivamente subordinado, ainda que não tenha o nome de subordinado. Mas, bom, eu posso cobrar o preço que eu quiser? Não. Quem determina parâmetros de qualidade? Sou eu? Não. Se eu erro ou deixo de cumprir regras estabelecidas pela plataforma, quem sofre a consequência? Sou eu. Se eu sofro um prejuízo dentro da minha atividade, um furto, um roubo, um acidente, por exemplo, essa plataforma já se exime. Então, quando a gente vai olhando por um contexto mais amplo, a gente percebe que há muito de irresponsabilidade, não no sentido pejorativo, mas no sentido de falta de responsabilidade legal para a plataforma e máxima responsabilidade legal para o trabalhador. Isso começa a gerar decisões fundadas na dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho e acaba gerando decisões paradigmáticas no sentido de que há subordinação, ou seja, existe subordinação entre um motorista intermediado por uma plataforma e a respectiva empresa. O Supremo, ao mesmo tempo, começa a julgar as questões relacionadas à terceirização, relacionadas a motoristas autônomos, motorista rodoviário autônomo, que não se confunde com o motorista aqui urbano, né? E começa a deixar uma visão para o judiciário, para a sociedade, de que vale o combinado. Essa leitura começou a ser feita lá na reforma trabalhista, Daniel, em 2017, naquela história de que prevalece o negociado sobre o legislado. Mas mesmo sob a ótica da reforma trabalhista, que foi uma reforma agressiva, uma reforma que mexeu em mais de 100 artigos na CLT, a ideia do negociado sobre o legislado não era como regra, era como uma espécie era como uma constatação específica para um tipo de empregado. Era o chamado empregado hipersuficiente, aquele que ganha 2 vezes o teto do regime geral da Previdência e tem custo superior. Esse pode negociar direto com o empregado. Mas quem assim ganha no Brasil? São pouquíssimos. Se a gente pegar a pirâmide salarial, a base está muito longe desse teto de 2 vezes o regime geral da Previdência. Então o Supremo começa a sinalizar que vale o negociado, vale o que foi formalizado. Então o jornalista que fez o contrato através de uma pessoa jurídica que ele constituiu, presume-se que ele o fez por livre e espontânea vontade, que ele está trabalhando ali como pessoa jurídica e não como pessoa física, logo não há emprego. Quando somamos essas duas realidades, a matéria chega ao Supremo. Começa a chegar ao Supremo questionando a Justiça do Trabalho, no sentido de que o Supremo está dizendo uma coisa, a Justiça do Trabalho está dizendo outra. Isso se expande lá para a terceirização, que a gente pode vir a falar daqui a pouco. E aí, com a política, né, com o ano eleitoral, surge isso como pauta, como promessa de campanha, e agora vem o projeto tentando equilibrar isso, né? E aí quando a gente faz a leitura do projeto de lei complementar, do anteprojeto, a gente vai perceber que a proposta em si, ela não resolve as coisas. Ela é a proposta em cima do muro, porque ela diz textualmente que não haverá vínculo de emprego. Então talvez por isso as empresas, ou algumas delas comemorem, porque vai gerar uma segurança jurídica nesse aspecto. Não há vínculo de emprego. Mas, por outro lado, do ponto de vista do que os trabalhadores esperam, né, almejam para fins de segurança jurídica deles, muito pouco se oferece. Porque está dizendo. E aí é um anseio, né, nessa pesquisa empírica ali que eu fiz. Você, motorista, se sente empregado ou não? Não, não me sinto. Você quer ser empregado? Não, não quero. Então, há um anseio dessa categoria por trabalho autônomo, mas há um anseio, ao mesmo tempo, por garantias. Então, é um empregado sem garantia. Só que é um empregado que a lei está negando essa condição.
né, dentro desse contexto da proposta. Eu assisti um trecho da audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, foi presidida pelo deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e as manifestações que eu pude ver são muito antagônicas, assim, por parte dos próprios trabalhadores, dos sindicatos e da federação desses trabalhadores, a rigor, no sentido de que não há cobertura previdenciária digna, né? O valor taxado para a hora de trabalho é muito pequeno e tudo que eles não querem é isso. Ou seja, porque há motoristas que ganham bem, outros tantos não ganham. Então o projeto tenta estabelecer um piso, né, um mínimo, até para gerar uma contribuição mensal permanente, independente do ganho, ter um mínimo de contribuição para gerar lá na frente segurança previdenciária. Mas se eu estou na perspectiva de ganhar 5, 10 mil reais por mês, R$32, que é mais ou menos o valor que está lá taxado para a hora, é muito pouco. Então, é um projeto de difícil consenso. Tanto que o deputado, há pouco referido, prometeu solicitar a retirada do regime de urgência, porque se for votado a toque de caixa, pode sair aí uma legislação que não tenha, vamos dizer assim, um apelo dentro da sociedade, muito especialmente dentro dessa categoria. E nós falamos de um tema que atinge, segundo dados de 2022, 1,5 milhões de brasileiros, exato, ou 1,7% da população brasileira. E ela está representada pelos profissionais das mais diferentes áreas. Temos colegas advogados, lamentavelmente, motoristas por aplicativo. Lamentavelmente não porque não seja um trabalho digno e nem merecedor de respeito, mas porque é triste a gente ver que não foi oportunizado a um colega que se graduou, tem uma formação, que ele possa se inserir no mercado. Então, esses são... A não ser que seja por escolha própria. Mas acaba que né? Mas acaba sendo determinante. Às vezes é por falta de opção dentro da área que ele foi de formação. Geralmente às vezes é isso. É o caso da corretora lá. Geralmente, ou pode ser por uma escolha própria de não estar satisfeito na profissão, seja ela qual for, né? Como algo transitório. Porque eu imagino assim, aí Dr. Kleber, Caio e Geraldo, eu vou entrar aqui. Primeiro, na importância desse tipo de serviço que é oferecido hoje no Brasil. Não só para movimentar a economia, mas para oportunizar que pessoas que realmente estão sem oportunidade de trabalho que possam ter o seu sustento e também como um ganho social. Nós temos que lembrar que na pandemia foram esses motoristas que praticamente sustentaram o país, porque as pessoas não podiam, na sua maioria, aquelas que tinham condição de sair de casa, e elas precisavam continuar se alimentando, elas precisavam continuar vivendo ali, recebendo nas suas casas o que era necessário para poder manter no dia a dia. Então, eu acho uma categoria fundamental, e daí vem o Dr. Kleber falando que esse debate tem que ser mais profundo, e realmente tem que ser profundo. Mas, do outro lado, se diz o seguinte, que essas empresas, elas são empresas que elas não deveriam ser, em primeira mão, uma empresa para que a pessoa pudesse trabalhar ali como a sua única fonte de renda. Deveria ser um complemento de renda, ou para estudantes, ou para estagiários, para as pessoas que pudessem... Esse foi o argumento inicial. O argumento inicial. A gente via isso realmente no início. E no Brasil acabou se tornando, sim, uma profissão, como você disse aí, impactando uma grande parte da população. E aí vem o outro lado, né? Muitas vezes do debate de pessoas que entendem por um lado mais liberal. Não adianta forçar essas empresas a querer permanecer dentro dos vínculos empregatícios ou das normas trabalhistas do Brasil, porque não é interessante para elas, elas vão simplesmente deixar o país. Esse discurso vamos dizer assim, da força econômica ou do desinteresse econômico a partir das regulações, que a gente tem uma área do direito, né? Meus colegas aqui da área jurídica sabem disso, chamada análise econômica do direito. Né? Hoje, inclusive, dentro da lei de normas gerais sobre o direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, nos artigos 18 e seguintes, ali há regras claras para a magistratura, né, para o judiciário. A cada tomada de decisão é preciso olhar também para os efeitos econômicos do que você está decidindo. O mercado se ajusta, entendeu? O mercado se ajusta.
Porque nenhuma empresa em sã consciência vai deixar de estar no Brasil por causa de uma dada regulação. A não ser que fosse a regulação mais esdrúxula possível, e aí às vezes ela esbarraria na própria livre iniciativa, que é um dos pilares da Constituição Federal, e seria declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, acho que a gente não está correndo esse risco. Então o mercado, se a gente fala que os trabalhadores se adequam ao mercado, muito mais o mercado aos trabalhadores, tem muito mais condições de fazê-lo. Então eu particularmente não tenho esse receio. Agora uma coisa é certa, as plataformas chegaram como algo subsidiário mesmo, secundário. Falar assim, ó, às vezes um assistente de um tribunal de justiça estava lá trabalhando como motorista, alguém que tinha um contrato de emprego formal estava lá, um bancário, um advogado, pessoas que às vezes queriam só essa experiência, não pelo dinheiro, falar, eu quero passear um pouco, qualquer que seja o motivo. Mas quando a gente tem essa imensidão de pessoas que o Caio citou aqui, envolvidas, e aí a gente não precisa de uma pesquisa formal para isso, mas eu tenho absoluta certeza que a maioria dessas pessoas dependem efetivamente desses recursos para sobreviver, aí a coisa deixa de ser um bico e passa a ser um trabalho que precisa, de algum modo, ser formalizado. Formalizado, e aí no Brasil se confunde muito isso, trabalho formal ou trabalho informal com precarização. São duas coisas completamente diferentes. O trabalho de um corretor de imóveis autônomo é formal. O trabalho de um representante comercial autônomo é formal. O trabalho prestado através de uma pessoa jurídica, de um jornalista que tenha auxiliares, ou seja, que tenha autonomia plena, é formal. Um feirante que tem uma MEI. Exatamente. Eu estava vendo uma matéria sobre o crescimento desses microempreendedores individuais, uma coisa assustadora no Brasil. Lá na frente pode ser que o Estado venha pagar essa conta. Eu até falaria. Porque essas pessoas não conseguem manter um critério e uma continuidade para gerar uma cobertura previdenciária lá adiante. Aí só finalizando, doutor Caio. Então, quando a gente vai analisando esses aspectos, não dá para tirar a razão da tentativa de regulamentar. Os termos da regulamentação, acho que é o mais polêmico. Manter sem nenhuma regulamentação, eu creio que hoje não seja o melhor caminho, porque vai ser um tudo ou nada. Ou o Supremo vai acabar dizendo, ó, não tem vínculo, e aí cada um por si, ou o Supremo vai dizer, tem vínculo, e aí sim essas empresas vão ser tomadas de surpresa, porque imagina quantos vínculos de emprego vão chegar assim, ó, do dia para a noite. E aí quebra qualquer uma. E não é nem questão de adaptação econômica, não consegue suportar, porque isso não está planilhado, não tem esse custo previsto. E também, doutor Caio, também nós temos que colocar aqui que numa hipótese disso, de se criar um vínculo empregatício entre a empresa e o profissional, não vai ser mais a relação onde o profissional procura a empresa para poder trabalhar. A empresa vai ter a liberdade de procurar os profissionais. Sim, ônus e bônus da relação de emprego. Por isso é que os trabalhadores, pelo menos a impressão que eu tenho, não querem relação formal de emprego. Eles querem uma relação formal de trabalho, né, com garantias mínimas. E acredito que uma das preocupações, tanto do governo como dos próprios motoristas, é uma segurança em relação ao futuro. Porque o trabalho é remunerado de forma imediata, né? O motorista que está à rua, dirigindo, recebendo pelo trabalho feito através das plataformas que hoje a gente já conhece, não tem nenhuma segurança quanto a um plano de aposentadoria, sim, até porque ninguém trabalha, não faz parte da realidade do brasileiro. E também não faz parte da realidade do brasileiro, que é um ponto que o doutor Kleber há pouco trouxe, o perfil. O brasileiro tem essa cultura do empreendedorismo. Tanto que a gente vê esses números assustadores de empresas abrindo tanto todos os anos, assim como números assustadores de empresas fechando todos os anos. Então, mas não tem a cultura previdenciária, né? Mas não tem a cultura previdenciária, é isso. E, assim, principalmente o autônomo. E diverge muito da cultura europeia, exemplo. A Alemanha, as famílias são condicionadas para trabalhar, são preparadas para trabalhar. Não tem, se você perguntar para ele, você quer abrir seu próprio negócio? São coisas que as famílias pensam 10, 15 vezes em se voluntariar, em assumir o risco de abrir um negócio. Enquanto nós aqui trocamos toda a segurança pelo risco de qualquer negócio.
Mas eu acho que o mais importante é exatamente isso que o senhor acabou de frisar, né? Porque os autônomos não têm esse costume, essa cultura não existe no Brasil, né? Então o cara é pintor, o outro é autônomo, né? O outro é encanador, o outro é eletricista, aquele que você sempre chama quando dá um probleminha lá, precisa instalar um ar-condicionado e tal. E ele ganha, mas ele não recolhe. Ele vai juntando dinheiro ali, algum dia sobrar algum dinheiro, ele puder comprar um lote, ele puder fazer algum outro tipo de investimento, ótimo. Se não der, é o que deu para comer. E a maioria desse serviço também é feito de forma informal, né? De prestação de serviço. Mas ainda que tenha uma MEI. Muito raramente você encontra um serviço desse que te oferece nota fiscal. Nota fiscal, exato. Agora, você vê, com R$32 a hora, o que vai sobrar para esse motorista aplicativo no final do mês para ele poder recolher INSS, entendeu? Então ele acaba que ele nem faz. A gente não sabe o custo do carro. Acho que o próprio motorista não faz, muitos deles não fazem. O custo do carro, desvalorização, deságio, nessa hora mínima tem salvo engano, 70% estaria destinado para amenizar esses custos com os próprios aparelhos celulares, os veículos e assim por diante. Mas, numa conta rápida não fecha, não né? fecha. Agora é interessante, Geraldo, que é o seguinte, aí não é só a previdência, a cultura tributária no Brasil, ela está muito relacionada à retenção imediata, né? Seja do ponto de vista da pessoa jurídica ou da pessoa física. Quando o Estado deixa para a pessoa pagar por conta própria, geralmente também caminha para a sonegação. Então, se quem recolhe imposto de renda na fonte, paga imposto de renda. Quem não recolhe, aí vai tentar as elisões aí possíveis, vai, de alguma forma, tentar amenizar o valor recolhido, né? E quanto à Previdência, isso é muito claro. A gente vê, mesmo no serviço público, agora que a gente teve há alguns anos a possibilidade de migrarmos, né, quem é do serviço público, do regime próprio para o regime geral. Então você deixa lá de recolher, recebe um benefício especial e vai fazer o que quiser com o seu dinheiro. Então eu particularmente aderi imediatamente à FUNPRESP, que é a Fundação do Poder Judiciário, de Previdência Complementar, porque eu sabia que num primeiro momento eu não teria uma disciplina para fazer esse caixa previdenciário. Então eu preferi delegar. Então na minha folha de pagamento já vem lá a retenção. O trabalhador, se você perguntar para ele assim, de média, obviamente, você quer receber agora, e por isso é que surge, às vezes, a iniciativa da empresa de pagar por fora, que é pagar parte do salário por fora. E os trabalhadores, muitas vezes não tem escolha. A empresa está falando que vai pagar, ou ele recebe, ou vai procurar outro, vai se sujeitar. Mas acontece de haver um raciocínio imediatista, e falar, não, eu prefiro receber aqui por fora, porque eu vou receber 1.000 por fora, não retém nada, então eu tenho 1.000 no bolso. Se fosse pago de forma contabilizada, descontaria ali a parte previdenciária, descontaria o imposto de renda e ele teria 700 no bolso. Então, essa visão imediatista acaba gerando um prejuízo previdenciário lá adiante. Não à toa a gente passou por tantas reformas previdenciárias, exatamente porque o Estado vai fazendo as contas e fala, agora não dá, agora não fecha, não fecha, não fecha. E aí precisa ir tirando. E essa nítida precificação ou taxação dos valores sobre o salário, vamos falar do imposto de renda, né? Deixa muito evidente o tanto que o Estado é voraz. E isso acaba também assustando. Nós vimos agora em fevereiro, o Brasil bateu recordes em arrecadação. Os mais otimistas falam, beleza, olha, isso é fruto do aumento do consumo. E por outro lado, aos que eu mais me simpatizo, os mais realistas, os mais conservadores, sabem, claro, que a gente está sofrendo cada dia mais uma carga tributária mais violenta. Né? E quando a gente olha para a carga e não vê o retorno, né, que aí você tem que pagar seguros privados, saúde privada, escola privada, e ao final do ano você pagou 27,5% de imposto, né? É doloroso. Mas eu queria fazer uma observação aqui. O poder de império do Estado está fazendo a sua parte, né? Eu queria fazer uma observação aqui, porque nós temos telespectadores nos acompanhando em Goiás inteiro e muitas vezes as pessoas podem fazer aquela famosa conta rápida. Então, assim, mas eles estão falando que R$32 a hora é pouco, não dá para se sustentar.
sendo que a gente tem uma carga horária de 44 horas semanais no Brasil, e eu fiz uma conta rápida que também daria R$ 5.632. Mas todos os custos são por conta do profissional. Então, nisso daqui ele tem que tirar a moto dele, ou o carro dele, a manutenção, o seguro, uma eventual locação do veículo. Combustível. Muitos locam o veículo. O combustível, a gente sabe que no Brasil não é barato, então isso aqui realmente sobra muito pouco. E talvez os riscos, sobre menos do que um salário, né? E os riscos também, um acidente de trânsito, que deixa ele sem um carro por vezes e etc. Né? E eu queria, para a gente finalizar essa discussão, passar para frente aqui, Dr. Kleber, como quase tudo que existe nesse país, quem também está se manifestando e trabalhando nessa questão é o Supremo Tribunal Federal, que irá decidir se existe vínculo empregatício entre motoristas e plataformas de aplicativo. A matéria que teve repercussão geral reconhecida é objeto de recurso da Uber contra a decisão do TST, que reconheceu o vínculo. É interessante que quase todos esses projetos de leis novos que aparecem aí, o Supremo de alguma forma já atua tem o protagonismo em decisões que acabam conflitando. A gente já falou muito sobre isso aqui, às vezes da morosidade dos nossos legisladores de resolverem essas coisas. O Supremo vai lá e coloca para ele. Eu queria que você saber como o Dr. Kleber vê essa questão do TST ter reconhecido o vínculo e dessa análise aí do Supremo que deve vir nas próximas semanas. Daniel, antes do doutor responder, claro, eu queria só fazer um apontamento. A ministra Adelaide, que já esteve nesse programa, na época ela falava exatamente isso, né? Que a maioria das decisões do TST estava reconhecendo o vínculo nesses casos. Exatamente. Que foram parar no Supremo agora. A rigor, assim, se você perguntar para 100 juízes do trabalho, do TST até o primeiro grau, eu diria que ainda hoje a maioria entende que não há vínculo de emprego. Né? Compreende a partir dessa realidade mais inicial ali, de que as pessoas buscavam essas plataformas até como uma segunda renda, e mesmo quem optou por se vincular a essas plataformas estava querendo efetivamente um trabalho autônomo. O TST começa de forma muito incipiente a reconhecer, ou seja, a manter algumas decisões isoladas, e isso começa a incomodar, porque enquanto era a decisão do juiz Kleber lá na primeira instância, embora eu nunca tenha julgado essa matéria, não incomoda. Aí um tribunal, né, o Tribunal de Campinas, por exemplo, 15ª região, começa a confirmar, começa a deixar de homologar um acordo. Aí isso já vai gerando um receio maior por parte das empresas. E aí o Supremo Tribunal Federal começa a receber, que aí não sei se já trataram aqui em outra matéria, mas o veículo processual é o mesmo, começa a dar uma amplitude muito grande para as reclamações constitucionais. Então, decisões que às vezes não se esgotaram ainda nas instâncias, não se amadureceram suficientemente na Justiça do Trabalho, começam a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Não é o caso do recurso extraordinário, que gerou a repercussão geral, porque esse vem de uma decisão esgotada efetivamente na Justiça do Trabalho. Mas, na terceirização, por exemplo, há uma série de reclamações que levam os ministros monocraticamente a cassarem decisões, desde o TST até o Juiz do Trabalho do interior de Goiás. E isso tira a possibilidade de um debate mais profundo. Porque para o Juiz do Trabalho dizer que há ou não o vínculo de emprego entre um motorista e uma plataforma, ou entre um trabalhador que foi obrigado, ou que foi levado, ou que quis efetivamente criar uma pessoa jurídica e uma empresa, o Juiz do Trabalho passa por um debate muito amplo sobre a prova, sobre os elementos do contrato de trabalho. Há um contraditório substancial, e uma corte constitucional, ou mesmo uma corte superior, não passa por isso, porque é vedado ali o revolvimento de fatos e provas. De modo que o meu receio, Daniel, é que o Supremo Tribunal Federal faça uma análise superficial, generalizando decisões que poderiam ser
tomadas com base em provas específicas nos casos concretos. É lógico que aqui a gente tem um padrão, né? A gente tem uma mesma plataforma, um mesmo tipo de vinculação. Mas mesmo assim, eu posso ter um motorista que tenha a vinculação com a plataforma como segunda profissão, que não queira efetivamente, ele vai lá 3 vezes por semana, 4, 5 horas para fazer uma segunda renda, ponto. E posso ter aquele motorista profissional que dedica a vida, que trabalha 18 horas dentro de um carro. Inclusive o projeto de lei complementar se propõe a limitar a 12 horas. Né? Então seria um teto aí assim como fez com motoristas rodoviários. Aí até por questão de incolumidade pública, de proteção à própria coletividade. Né? Então o meu receio é de que o Supremo seja chamado, como já foi chamado, a decidir abstratamente. E aí são nesses momentos que às vezes se confundem as funções precípuas do Parlamento e do Supremo e geram essas tensões todas que a gente tem visto no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito penal, né, uma série de setores. E aí, ao julgar dessa forma, o Supremo, querendo ou não, vai ter que dizer, ó, eu tenho lá 2 valores constitucionais que estão em jogo. Eu tenho o valor social do trabalho e tenho o valor igualmente social da livre iniciativa. São valores igualmente constitucionais e igualmente importantes. Eu não posso fazer essa apreciação abstrata. Eu preciso de um caso concreto para isso. Então, no caso concreto que gerou a repercussão geral, pode ser que o Supremo desça a detalhes e diga, ó, aqui havia autonomia por esse elemento probatório. Mas, e nesse caso que eu acabei de exemplificar, de alguém que vai lá 2, 3, 4 horas como uma segunda profissão que não tem a menor vinculação, que aquilo é de só menos importância para ele. Eu vou reconhecer o vínculo? Então, eu espero que ao se fixar a tese, num sentido ou no outro, ela não seja genérica, para não retirar da Justiça do Trabalho a possibilidade de, nos casos concretos, analisar efetivamente a existência ou não dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, que são os requisitos que, afinal, delimitam o que é e o que deixa de ser uma relação de emprego, a chamada relação seletista. Tá? Com esse avanço, ou possível avanço do projeto, também não seria inédito, o Supremo pode, às vezes, segurar um pouco a decisão, falar, vou esperar um pouco, até ver o que vem do Parlamento. Já é tanta tensão no ar, né, que, de repente, ele não precisa se antecipar para dizer se há vínculo ou não há. Porque se disser que não há vínculo, não afeta o projeto está dizendo que não há vínculo. Mas se disser que há vínculo, o projeto já iria completamente na contramão do que está escrito e mesmo na contramão do que, me parece, a Federação dos Trabalhadores tem defendido, de que seja um trabalho autônomo. Né? Nas relações de trabalho, a gente tem um fator, aí um tempero aí que pode ser adicionado a essa situação, que é o seguinte: o direito do trabalho está muito próximo do direito coletivo, no aspecto sindical, né? Ele é direito coletivo no aspecto sindical, e ele é direito privado puro naquelas relações individuais. E ele tem uma carga de normas cogentes considerável. Então, quando fala assim, eu vou te pagar 1.000 por mês e vou te pagar na carteira e mais 1.000 por fora. Isso poderia se pensar, né, para quem é leigo, falar assim, essa é uma relação, é uma negociação livre, é justo, né, eu estou dando uma contrapartida aqui. Mas para a lei trabalhista não, a lei é cogente aqui, assim, é como se fosse lá no direito imobiliário eu fixar uma multa acima do que a lei permite. Não posso fazer isso. Agora, por outro lado, esse engessamento que a CLT foi gerando ao longo das décadas foi tornando tudo muito insustentável. Então, a gente está vivendo no direito do trabalho do ponto de vista judiciário e legislativo, é quase que um ponto de ebulição. Falar, as coisas estão para explodir. Né? Veio a reforma trabalhista, amenizou, né, acirrou por um lado os ânimos de quem defendia a tese, né, nenhum direito a menos. Aí os outros, mais conservadores, na época do então presidente Michel Temer, falaram, não, é assim mesmo, tem que
colocar um freio de arrumação na Justiça do Trabalho. Eu escutei isso o tempo. Lá, Cleber, agora você tem um freio aí. Tá. De certa forma, houve um ajustamento ali de posturas da advocacia, né? Nós passamos a ter sucumbência na Justiça do Trabalho. Antes, se você não ganhasse, você não perdia nada. Valia a aventura. E gerava um incentivo às causas que eu passei a chamar em contraponto, né? Causas irresponsáveis, né? Eu sustento a litigância responsável, não a litigância predatória, embora eu não sei muito bem o que significa esse termo aí que está muito em voga, né? Litigância predatória, mas enfim. Então são esses elementos de interesses privados que vão temperando uma relação que é social, não tem como negar isso. 1,5 milhão de pessoas estão se valendo dessas plataformas para terem um trabalho como única fonte de sustento, né, talvez. E as pessoas, como você citou, dependem desse trabalho. Mas olha, tudo é muito dinâmico. E os taxistas, para onde foram? Né? Porque quem fazia isso eram os taxistas, que quando surgem essas plataformas, são os primeiros prejudicados. Os primeiros prejudicados não foram os trabalhadores que aderiram às plataformas, foram aqueles trabalhadores que tiveram redução de mercado. Redução drástica de mercado, entendeu? Eu estava no Rio de Janeiro recentemente com a Liz, minha namorada, e pedimos um carro por uma plataforma. Aí, de repente, um carro amarelo. Eu falei, um carro amarelo? Era um táxi. Então, o motorista de táxi, ele estava buscando as corridas, mas estava habilitado na plataforma. Eu falei assim, a primeira vez que eu me deparei com uma situação dessa. Então, veja, houve uma redução de mercado, as novas tecnologias estão o tempo inteiro impactando no mundo do trabalho, o tempo inteiro. Eu me lembro que ali... Talvez essa seja a grande preocupação futura. A Elon Musk mesmo defende a distribuição de renda de forma diferente. São situações que nós já estamos vivendo, né? E para o futuro, na verdade, a gente fica... Se a gente parar para pensar, é assustador. Assustador. Porque a quantidade de profissões que foram desaparecendo, e algumas que, eu diria, graças a Deus, desapareceram. Eu me lembro que ali entre 2007 a 10, 12 mais ou menos, aí pelo interior do estado, eu passava pelas rodovias e via os canavieiros, né? O pessoal cortando cana manualmente. Hoje isso talvez corresponda a 1, 2% do corte de cana no Brasil. Foi mecanizado. Mas aí fica aquela pergunta, para onde essas pessoas foram deslocadas? Né? Nitidamente pessoas que não tinham formação, né? ou qualificação formal, e perderam esses empregos, que bem ou mal eram que dava o sustento. Mas aí entra a necessidade de políticas sérias, estatais, para absorver essas mãos de obras, para gerar treinamento, para, de forma multidisciplinar, conseguir dar vazão às consequências da tecnologia. A nossa Constituição estabelece claramente, fala assim, proteção contra, não é contra a tecnologia, é proteção à luz dos avanços tecnológicos, porque do contrário, basta ver isso, quando terminar aqui o programa, vá a um supermercado e tente lembrar de 4, 5 anos atrás, quantos caixas tinha à disposição e quantos tem hoje. Self-checkout. Hoje tem lá os caixas automatizados, as filas são maiores, banco nem se fala, né? Então, me lembro que quando na pandemia... Portarias de prédio, visite prédios. Sim, não tem mais. Veículos, transporte coletivo urbano, figura do cobrador, acabou há muito tempo. Acabou. Daqui a pouco acaba do motorista, né? Que automatiza os veículos. São situações que estão aí, não tem volta. Então, é necessário que o Estado se preocupe mesmo, seja o Estado judiciário, seja o Estado legislador. O legislador tem uma vantagem, ou o Estado legislador tem uma vantagem, de poder amadurecer o debate, de poder gerar decisões democráticas a partir de uma análise mais ampla. Nós, judiciário, ainda que seja o Supremo Tribunal Federal, recebemos as coisas prontas, né? Todo esse desenlace que acontece aqui no seio social, ele chega para o judiciário na forma de um conflito, né? Ele chega para o Poder Legislativo na forma de uma demanda, né? É o chamado direito, a chamada fonte material do direito. Então ela vai sendo gerada a ponto de o Estado precisar intervir, normatizar.
Agora, o excesso de normatização também não é bom. A gente tem vários exemplos aí. Então é um equilíbrio. E acho que nesse aspecto de votar esse projeto sem um regime de urgência, eu acho que é uma medida salutar para que o debate se amplie. E pode ser que o Supremo, finalizando, claro, segure um pouco, diante do avanço da proposta legislativa, segure um pouco a decisão. Mas o que se espera caso o STF, então, avance na decisão, é de que a decisão não ingesse de maneira que a análise casuística não pode ser feita pelo juiz condutor do FEI. E aí a análise também, você falou daqueles critérios. Os critérios seriam subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, que são os 4 quesitos concomitantes que devem estar presentes para que se tenha então uma relação de configurada uma relação de Isso é bom porque o pessoal de casa acompanha. Então é onerosidade, né, habitualidade, pessoalidade e subordinação. E o que pegaria nesse caso concreto, na análise de maneira mais superficial aqui, ou mais genérica, seria a subordinação. Seria o Supremo dizer que não há subordinação, que esses trabalhadores se vinculam às plataformas sem subordinação. Porque o Supremo, ao fixar uma tese nesse sentido, aí não há processo em que eu tenha liberdade, por mais fundada que esteja a minha decisão, de dizer o contrário. E aí abre margem para as chamadas reclamações constitucionais e assim por diante. E que seja feita de maneira bem responsável. Eu sempre digo que e nós já falamos muito isso aqui nesse programa, que geralmente a legislação que ela passa pelo Congresso, nas suas audiências, e quando ela é feita com cuidado, ela costuma ser mais efetiva, porque você coloca várias etapas e você coloca vários aspectos e pessoas que estão em posições opostas para poder debater o que é melhor. Eu ainda vejo que é um campo que vai crescer muito, porque você vê na realidade que a necessidade tem se tornado cada vez maior desses motoristas de aplicativo. Hoje eu encontro colegas que optaram por utilizar motoristas de aplicativo porque muitas vezes não querem ter um carro ou não precisam, não têm necessidade sempre, que já relatam muitas dificuldades às vezes para encontrar motoristas, principalmente em pontos específicos, quando o dia está chovendo ou em horários específicos. Então, dentro de condomínio. Dentro de condomínio, né? Então você vê que é um campo que vai crescer muito, que possa oportunizar que as pessoas realmente possam vir trabalhar com isso e ter o seu sustento de maneira honrosa, como todos, né, que merecem como trabalhadores. O nosso tempo passa rápido. E tem uma imensidão de outros trabalhadores que não estão nessa versão inicial do projeto, que são os entregadores por motocicleta e bicicleta. Tem entregador hoje atuando a pé. Então, eles não estão dentro dessa primeira versão do projeto. Então, vamos dizer assim, essa quantidade de pessoas aumenta muito, de trabalhadores que estão... O nosso tempo passa rápido, nós estamos quase no final do programa, a pauta do Dr. Geraldo vai cair. Caiu. Mas em compensação a gente não teve uma entrevista, né? A gente teve uma aula do Dr. Kleber. Imagina. Mas antes de finalizar, eu queria que a gente falasse um pouquinho, Dr. Kleber, eu vi aqui que você atuou como juiz encarregado pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei relativamente nova, se eu não me engano, tem 5 ou 6 anos. De 2018. De 2018. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que tem sido a adaptação a isso, principalmente para as empresas. Nós escutamos todos os dias que você entra em algum site e fala assim, cuidado que os seus dados foram vazados. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Eu mesmo... acessando esses sites de intranet aqui da Assembleia, muitas vezes aparece lá da extensão do Google lá, olha, seu dado foi vazado, teve um vazamento e tal. Então eu queria saber como que tem funcionado essa questão da LGPD. Eu estou na condição de encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados no TRT 18, desde final de 2021, na gestão do então presidente Daniel Viana. E aí pegamos uma fase de transição da lei, que é uma lei de 2018, mas ela foi tendo a vigência, o início, ou a vacatio legis, né, chamada, aquele tempo ali entre a aprovação da lei e o início da vigência, foi sendo prorrogado exatamente porque é uma lei muito complexa. Então, o empresariado e mesmo o setor público foi pedindo clemência até que efetivamente começaram a entrar em vigor os dispositivos. Então foi uma vigência paulatina, ela foi numa crescente, até chegar ao ponto de entrar em vigor, ou de entrar em vigor as punições.
Aí quando entraram em vigor as punições, ali em começo de 2022, aí as empresas e as organizações se assustaram, falaram, agora tem que implementar. É uma lei que é muito conceitual, porque ela é uma inovação completa. No Brasil a gente não tinha, o mais próximo que a gente tinha de proteção de dados, na verdade era numa visão oposta, que era a lei de acesso à informação, ou seja, disponibilizar dados por parte do poder público, então as folhas de pagamento, os empenhos gerais de licitações e assim por diante. E é uma lei que se aplica tanto ao setor público quanto ao setor privado, com variações naturais, por serem dois setores muito específicos, mas com um tronco comum, né? Então, quando a gente fala assim, eu chego num determinado órgão público e preciso fazer um cadastro para entrar, ou numa farmácia, né, que eu acho que é o exemplo que as pessoas mais centram. Sem CPF você não compra, né? Mas há um direito do estabelecimento te exigir um CPF para você fazer uma compra no varejo, né? Se fazer uma compra no atacado, em que precisa de um cadastro, garantias, etc., é mais do que razoável. Aí a gente entra não dá para falar de todos os princípios, mas eu queria destacar esse. Na necessidade do tratamento de dados. Esse é um conselho geral, serve para setor público e setor privado. E o que nós percebemos é uma cultura de exploração dos dados desnecessariamente. E aí a gente percebe que há uma exploração desses dados, exatamente porque os dados viraram moeda. Então, os vazamentos de dados, eles nada mais são do que violações ao tratamento adequado dos dados. Então, se eu vou fazer um cadastro para ingressar num determinado órgão público, por exemplo, eu não preciso dar o meu endereço, eu não preciso dar detalhes da minha vida, o meu tipo sanguíneo, coisa que o vale. Eu preciso de dados básicos para a minha identificação. Basicamente, a minha identificação. Em uma farmácia, eu posso me recusar a fornecer o meu CPF. Meu CPF são para transações oficiais, transações formais. Não é o caso da compra de um analgésico em uma farmácia. Queria agradecer muito a presença do Dr. Kleber Salles. Foi extremamente instrutivo e convidá-lo para participar mais vezes aqui do Contestando. Uma boa noite para o senhor. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Assembleia e também na TV Brasil Central. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite, Geraldo. Boa noite, pessoal de casa. Desculpem pelo cacuete de professor, quando eu vou falando e começo a explicar. Estou sempre à disposição para falar em programas que eu sei que tem um papel social muito importante, como é o caso aqui do Contestando. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, doutor Kleber. Doutor Kleber, nós temos vários amigos em comum. Foi uma felicidade reencontrá-lo. E aniversariou esse mês de março, né? Sim, no dia 8. Dia 8. Mais uma vez, meus parabéns. Obrigado. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Obrigado, doutor. Foi uma honra tê-lo aqui. É isso aí. Uma boa noite a você de casa. A gente volta com mais um Contestando no próximo domingo, às 11 horas da noite. Eu espero você. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa semana e até lá.